não sei se vocês todos vão concordar com o termo que eu vou usar aqui, mas nós sabemos que algumas partes da palavra de Deus, elas são míticas. E míticas, na mente de alguns, significa, pô, esse cara veio aqui, viajou lá dos quintos da roça de Belo Horizonte, para vir aqui em Serra me dizer que certas partes da Bíblia são míticas. Sim, desde que você entenda que mítico não significa mentiroso. Mítico não significa falso. Mítico não significa que não se deva dar crédito. Mítico significa aquela verdade máxima que a gente consegue alcançar, que se encontra entre a realidade e a espiritualidade. Por exemplo, se você for pensar no livro de Gênesis, quem foi o primeiro público que teve acesso ao livro de Gênesis? Nem foi ao livro, foi ao texto oral, falado e pronunciado por Moisés ali no Monte Sinai. O primeiro público que teve acesso foi um grupo de ex-escravos, vindos de uma herança de 430 anos de escravidão, acostumado ao trabalho braçal do nascimento até a morte, sem ganhar nada com isso, a não ser as cebolas do Egito, comer, dormir e trabalhar. E esse grupo tinha uma compulsão por trabalho, por isso que essa história de ficar 40 anos no deserto ele foi penoso. E esse grupo teve de aprender a descansar no sábado. E esse grupo teve de aprender alguns conceitos do Senhor, mas eles não deixaram de ser seres humanos e entender esses conceitos do Senhor. E foi para esse grupo primitivo, que essas verdades foram faladas. A gente tem de ter isso em mente. Porque a palavra é de Deus, a palavra é eterna, mas você não pode deixar de entender que ela foi direcionada a um público imediato, primeiramente. E para esse público, que não sabia nem ler nem escrever, eles eram ex-escravos, quem sabia de alguma coisa ali era Moisés e algum guerreiro, os demais não sabiam nada, eram analfabetos. Deus tinha de falar com esse pessoal que nem sabia que a terra era redonda. Os próprios escritores, né, achavam que a terra tinha um formato de um pirex e tinha os 4 pilares que seguravam a terra, né? Por isso que eles falam dos 4 cantos da terra. Não imaginavam em redondeza, em nada. E com isso eles não são mentirosos, não são falhos, eles são limitados à percepção. Mas foi para essas percepções limitadas que a palavra se revelou. Como nós vamos ver aqui nesta noite, que nós temos a percepção limitada em outros aspectos. Nós avançamos em ciência, em conhecimento, mas nós somos, antes de tudo, seres caídos e lemos a palavra eterna com as nossas mentes caídas. De maneira que esse reunir-se na graça é necessário por causa disso. A gente tem que estar sempre reatualizando o nosso entendimento. Não é Deus que tem que estar se reatualizando em nós. Mas nós temos o tempo inteiro de nos reatualizarmos diante dele e uns com os outros. Né? Então, pensando nessa dinâmica, é que o texto é mítico porque, por exemplo, disse que a mulher foi tirada da costela do homem. Eu lembro que uma vez eu estava dizendo isso para os adolescentes, eles purinhos de mente, todos entenderam e viajaram, mas a irmã que me ajudava lá, na igreja que eu fazia parte à época, ficou muito invocada, porque ela achou que eu estava duvidando do milagre de Deus. E isso foi na época que aquela teoria da clonagem estava estourando. E eu ousei, estava falando com adolescentes, meninos intelectualizados, e estava falando com os meninos, por exemplo, que essa história de que a mulher foi tirada do lado do homem, a nossa tradução diz costela, mas o original diz que ela foi tirada do lado. Eu estava dizendo, não importa se for um lado acima, um lado abaixo, se foi costela, se foi braço, na verdade, essa foi uma maneira de dizer o seguinte: Deus é tão Deus, que só Deus sabe fazer uma mulher sair de um homem e sabe fazer um neném sair de uma virgem. Com isso tudo, ninguém mais, nunca mais vai poder dizer que uma mulher não sai de um homem e que uma virgem não possa conceber. Porque Deus é tão Deus que ele pegou qualquer célula ali do óvulo de Maria mesmo e dela fez uma clonagem. E não foi Dolly matou, teve que vir depois de umas 300 ovelhas mortas e ela já morreu, viveu pouco. Mas o Deus Santo, Criador de todas as coisas, disse: olha, eu faço um homem sair um bebê sair de uma virgem que não teve contato humano nenhum, sexualmente falando, e faço uma mulher sair de um homem, porque qualquer célula de Adão servia para fazer um outro ser. Eu estava mostrando essa grandiosidade de Deus, que só Ele pode fazer isso, e só Ele fez isso até hoje, mais ninguém. E a irmã ficou estressada, porque tem que ser que a mulher foi tirada da costela. E aí nós já vamos lendo o texto, e é isso que eu estou chamando de linguagem mística, porque está dizendo o seguinte: foi aqui, ela foi tirada, a mulher foi tirada do homem. É isso. Essa é a verdade eterna. Se foi da costela, da pinta, do polo
do poro mediano superior esquerdo em relação ao lateral extremo direito, isso aí é coisa de letrista, teólogo e obsessivo compulsivo da ciência. O que a gente precisa entender é que a verdade é essa. Deus criou a mulher do homem e é só isso. Mas a nossa mente caída vai fazer a leitura que a gente vai fazer agora. Veja só. Já falamos de espiritualidade e conjugalidade. Ela tinha investido tudo que ela podia na cerimônia de casamento. Foi um casamento lindo à vista. E eu brinco muito com os casais jovens, né? Cuidado com a concupiscência dos olhos. Ela pega muita gente na cerimônia de casamento. Aquilo que agrada aos olhos. Então, o vestido foi lindo, a cerimônia foi linda, o cerimonial foi maravilhoso. Não que a gente não possa fazer isso. E o que a gente viu, eu e essa jovem recém-casada, é que ela investiu tudo que ela tinha naquela cerimônia. E a seguir ela teve uma lua de mel meio estuprada, né, com o seu então recém-marido. E aí pronto, a vida acabou. Falei, pronto, é isso, que a vida acabou ali no altar. Porque acabou a cerimônia, acabou o foto, acabou o Photoshop, acabou tudo. E agora você vai lidar com o cotidiano e daí essa sensação de que você vai morrer. Então esse nosso encontro hoje é essa tentativa de dizer, vamos tentar não fazer assim. Vamos tentar não ir pelo pior caminho. Porque pela graça fomos salvos. E a gente não precisa fazer com que o caminho da graça, que é um caminho estreito, se torne uma brecha estreita, porque não foi essa a proposta. O caminho é estreito, agora brecha estreita já é coisa do homem, é coisa da religião. Né? E Jesus até, ele brinca muito com essa expressão caminho estreito, porque uma outra hora ele fala assim que é aquele que o seguir vai entrar, sair e achar pastagem. Então de vez em quando o caminho estreito é mais uma questão psicológica, porque o caminho não é largo nem estreito, o caminho é Jesus. Só que às vezes você está tão obeso de cultura humana, de feitiço de imagem, tão obeso de tradições, é que o caminho fica estreito, mas não é o caminho que está estreito. A gente precisa fazer um exercício para poder tirar alguns penduricalhos que nós estamos absorvendo e chamando aquilo de palavra de Deus, de doutrina, de uma série de coisas. Até o Filho do Homem teve isso, né? Isso que você está falando é muito perigoso, não é assim que se fala. Eu até concordo com o que você falou, mas eu não quero que mexa nisso. Né? Senão vai atrapalhar nosso esquema. Você vai começando a ouvir isso das pessoas mais reverentes, dos 70 anciãos, do Sinédrio, você fala, agora estou começando a entender porque Jesus olhava para isso e chamava de raça de víbora. Porque é tudo muito bonito e piedoso, mas se mexer na tradição, você vai conhecer o meu ferrão de escorpião. Esta é a Gênesis do céu, Gênesis 2:4. E da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, esse contexto nos indicando que a coisa foi longa, demorada, não sei porque que a gente vê na tradição que querem que a terra tenha 6.000 anos. Porque está dizendo que as coisas eram assim, dia após dia, noite após noite. Gênesis 1 diz que Deus deu ordem, produza a terra enxames. Agora, esse Deus que deu uma ordem é um Deus que a Bíblia chama de assaz benigno, tardio em irar-se, cheio de misericórdia, Deus longânimo. Ele é longânimo, porque Ele é eterno, quem tem eternidade não tem pressa. Então, quando Ele dá uma ordem assim, produza a terra enxames, foi, junto com a urgência da ordem, foi o estilo longânimo da criação. Passou a produzir, vai saber quantos bilhões de anos que aquilo demorou. A Bíblia não coloca data, ela só chama essas eras de dias. Né? E o Pedro, mais atual do que nós, chegou e falou, olha, é porque a gente precisa cair a ficha que um dia para Deus é 1000 anos. Até isso é simbólico. Ou Deus chega para o profeta Daniel, Daniel, 70 semanas são 70 conjuntos de anos. Tá? Então, o próprio Deus vai mostrando para a gente que as coisas não são como a gente lê. Porque se é verdade fosse descoberta com leitura, era muito fácil. Todo mundo podia fazer direito, que é só ler as leis e a Constituição, estava tudo ok. Mas Jesus disse, as palavras que vos falo são espírito. Você tem até um livro para te auxiliar para ler. Mas não pense que isso aqui é livro de legislação, livro de direito. Isso aqui é só o começo da viagem.
que as palavras que vos falam, a palavra que foi escrita, a palavra que está sendo pregada, ela é espírito. Para deixar qualquer ser humano que quer um ídolo mudo, louco. Porque ou você vai andar com Deus, para ir compreendendo o tempo inteiro, eternamente, essa palavra, ou você desiste, vai para um lugar onde dá uma explicação mais razoável e você se apega nela e se acha mais justo de todos os homens. Né? Mas quem está arriscado a fazer a viagem eterna com aquele que é eterno, que veio se revelar a nós, começa a ler essas questões e entender que Gênesis 2,7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, de repente, o homem tem aí um elemento da natureza, ele é o pó da terra. E ele recebeu do Senhor o sopro, o espírito. Todos os seres têm espírito. Todos. Qualquer pessoa que tem animal de estimação não vai ignorar que aquele animal tem uma personalidade. E você pode ter vários iguaizinhos, mas cada um deles tem um jeito diferente de ser, porque esse mesmo Deus que soprou nas narinas do homem é o mesmo acerca do qual a Bíblia fala que o seu Espírito se movia sobre todas as águas e que ele preenche todas as coisas e tudo se move nele. Isso aqui, ó, se move nele. É diferente de panteísmo. Isso aqui não é Deus. Mas cada átomo que há aqui que forma esse aparelhinho, você não vai acreditar, né? Mas tem movimento nessa folha. Esse papelinho aqui, como diz os mineiros, papelinho, tem movimento aqui, ó. Ele só tem essa forma. Ele só faz assim porque aqui há bilhões de átomos ao redor do núcleo, dos quais existe um monte de elétrons disputando com prótons. Até aí a química vai. Daí para frente a gente sabe que é o Espírito do Senhor movendo sobre todas as coisas, fazendo tudo acontecer. Eu não vou com isso adorar um papel como um panteísta faria. Mas eu vou entender que, quando eu entendo que Deus soprou, é só para entender que a gente passou a ter consciência de algumas coisas. Mas ter consciência das coisas não significa que nós somos superiores a nada. E quando a gente tiver essa mentalidade de que as coisas dependem de nós para serem o que são, na verdade é o oposto, né? Desde que a gente adquiriu consciência junto com ela o pecado também, a gente está acabando com isso. Acabando. O planeta está indo embora. E ainda os filhos de Deus acham que é paganismo você dizer isso. Ah, isso é adepto da ecologia. Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus amou cada baratinha que você quer matar, Ele fez com muito carinho. Não te tira a sua liberdade de matar aquele bicho. Porque Deus também é livre. Ele fez coisas que sabe que você ia gostar de umas e detestar outras. Ele é ditador, Ele é todo poderoso, mas Ele não é ditador. E você já vai entender isso tudo sem superiosismos, sem superioridade. Porque Deus criou todas as coisas. E tem hora que Deus parece que é frouxo, né? Porque até agora Ele não deu jeito aqui, capeta. Já perturba e Deus fica... eis que estou convosco todos os dias até a consumação. É o diabo vosso adversário. E ele não dá um jeito nesse troço. Porque Deus, Ele não tem sede de vingança. E Ele gostaria também que você não tivesse. Então o diabo vai continuar sendo diabo, mas ele ser diabo vai fazer eu ser pior do que eu já sou e nem melhor. Eu estou nele, não no diabo. Mas isso tudo serve para a gente compreender que essa longanimidade, esse não estresse divino deveria tomar conta dos nossos casamentos. E aqui eu já começo com essa questão que a gente sempre quer modelar, e até algumas coisas, é uma coisa tão cultural, que até algumas coisas que eu vou falar aqui parecem moldes, né? Como um casal deve agir. O que é o homem? O que é a mulher? A gente fica procurando essas coisas, e geralmente para justificar o que o homem é. As mulheres sofrem em palestras para casais, né? Porque você tem que entender, tem uma aí que é famosa, né? Eu vejo pelo menos 2 falando dela em lugares diferentes. Tem que entender que o homem tem várias caixinhas. Tem a caixinha do ator, a caixinha não sei do que. E aí a mulher vai ouvindo isso e no final, mas você tem que entender que o homem é assim. O homem é assim, não negocia com isso. Ele está lá à toa, está pescando. Aí fica aquela coisa assim, muito vendida. E vai ficando cada vez pior para a mulher. Que ela não tem muito o que fazer. Agora, o que eu vejo é uma outra coisa acontecendo na manifestação da graça nas Escrituras. Eu vejo Deus, ainda que sob uma cultura machista, fazendo a vez dele, procurando mulheres. Ele já começa com aquela promessa, né? Aquela promessa de Deus apaixonado. Olha, vocês vão ver.
Vocês vão ver. Vai acontecer nos últimos dias que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Quando ele fala sobre toda a carne, acabou-se a caça sacerdotal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a outra coisa, viu? Sociedade machista, mandona, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aí eu vejo alguns teólogos, olha, o ministério feminino não é permitido porque a gente só vê tendo sacerdotes homens, profetas foram só homens, isso tudo foi só homem nas escrituras, porque a cultura só deixava aparecer os homens, mas Deus sempre teve as mulheres, sempre sacava de uma aqui, ó, né? Outro dia eu falando sobre os discípulos de Jesus, até fiz essa viagem com os alunos, que é uma verdade. Culturalmente falando, Jesus teve 12 apóstolos, que a gente sabe o nome deles. Mas, verdadeiramente falando, Jesus teve muitas mulheres apóstolas. Inclusive, seria episcopisa, né? Episcopisa. Muitas mulheres episcopisas, por quê? Você vai ver que os homens pagaram pau no final, né? Jesus estava sendo crucificado, e todos fugiram, todos foram embora, todos fizeram o que os homens fazem, que vivem de panca, sumiram, fugiram. Agora, quem ficou até o fim, até depois do fim, foram aquelas que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, e elas vieram seguindo a Jesus desde a Galileia, como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, como uma maiada toda. Por que só aparecem os homens? Porque o contexto cultural em que as escrituras foram escritas só suportaria que os homens aparecessem. Agora, é verdade que o Filho do Homem tinha muita gente andando com ele, e era uma coisa tão intensa que você tinha o evangelho de Tomé, o evangelho de um monte de gente dizendo que Jesus tinha até rolo com elas, porque até pegava mal. Esse cara diz que é o Salvador do mundo, fica trocando resenha com Maria. O cara chega num jantar em casa, lá de repente aparece uma mulher, uma gata, bonita, fina. Chegou lá por trás de Jesus, começou a beijar o pé dele, enxugar o pé dele com o cabelo. Que cena mais erótica, que coisa mais feia. E Jesus nem aí, porque ele tinha apóstolos do sexo masculino e do sexo feminino. A Escritura e a tradição vão dizer que eram 12 homens, mas o Espírito diz que eram muitos, muitas, porque o primeiro lugar para se cumprir a promessa do Espírito Santo era no Filho do Homem. E aí o Espírito já sendo derramado sobre os filhos e as filhas estão com uma percepção fenomenal, porque só mesmo a mulher cheia do Espírito Santo para dizer assim, seu Senhor está morto, não serve para mais nada, já é o segundo dia que ele sumiu, os homens dizem assim, foi verdade, né? Eu vi ele ressuscitando morto de 4 dias, eu vi, o cara está morto, velho, escondido no cenário, trancado, com medo dos judeus, mas está lá Maria Madalena, olha, eu vim perfumar o corpo morto do meu Senhor. Que doideira, uma pessoa dizer que o cara estava morto, mas ele era o Senhor dela. Só uma mulher cheia do Espírito Santo para fazer isso. E a gente não consegue entender isso nos nossos casamentos. A gente olha para esse ser tão maravilhoso que Deus nos deu, e até esse Deus nos deu a interpretar de maneira machista, porque fala assim, a mulher foi criada para a glória do homem. Aí fica assim, viu? Foi criada para a minha glória, me agradar. Eu estou cansada, é cansada! A glória do homem, traduzindo, não é glória no sentido de que ela foi criada para te entronizar, como eu vi no congresso de mulheres que tem lá em Belo Horizonte todo ano, que as mulheres têm de tratar os maridos como rei, profeta e sacerdote. Então agora joga bomba na terra que acabou. Agora nós somos folgados, agora vamos ser tratados como rei, profeta e sacerdote. Aí Deus dá licença e deixa o marido, com a sua trindade de rei, profeta e sacerdote, governar. Com isso eu não estou aqui chamando ninguém a rebelião, nem uma parte nem outra. Estou dizendo que a gente precisa descer desse pedestal. Muitas vezes alimentado pelas próprias mulheres. Esse é um congresso de mulheres onde foi dito isso. Congresso de mulheres, e elas dizendo assim, seu marido está lá no YouTube, se você digitar. O marido tem que ser tratado como rei, profeta e sacerdote. E Jesus só queria ser tratado como o Filho do Homem. Né? E Deus, então, te deu o privilégio de ter essa pessoa feminina do seu lado, não é para te servir, não é para te honrar. Nós temos de honrar uns aos outros. Então não é ela que tem que te honrar, é uns aos outros. Tem uma charada lá na Bíblia, eu falo charada porque ela não tem cara de charada, mas é Efésios 5:21, começa assim, sujeitai-vos uns aos outros. Está escrito isso lá. Mas a gente não lê isso não, a gente só lê o versículo 22. Né? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos.
que é o contexto cultural, porque o contexto eterno é sujeitai-vos uns aos outros. Porque a ninguém chameis Senhor. E aí a igreja vai ensinar que a mulher tem que chamar o marido de Senhor. Não, um só é o seu Senhor. Então eu estou aqui até falando de maneira solta, só para mostrar para vocês como que o mistério é complicado de se entender. Como que é difícil descer o vale da humildade, mas é lá que você vai encontrar o seu jardim do Éden. Como que é difícil você deixar essa coisa cultural. Como que é difícil até para a própria mulher, porque quando o homem vai descer desse pedestal, ela começa aqui. Você está meio frouxo, né? Tinha saudade de ser mais cafajeste. Às vezes elas não falam isso claramente, não, mas elas costuram. Eu gosto de ser mais cafajeste. É uma coisa tão cultural que pegou a gente pelas vísceras mesmo. Né? Então, a gente vive num mundo caído e essas coisas pedem o tempo inteiro para ser ajustadas. Porque não é só o mundo que é caído, nós somos caídos, estamos sendo restaurados pela graça do Senhor, mas essa é uma luta constante do Espírito de Deus em nós. Porque Ele me habita, Ele já me habilitou para receber a graça eterna, mas eu, sendo um ser de consciência, vou o tempo inteiro resistindo a essa obra. Porque é mais gostoso ser honrado do que honrar. É mais gostoso entender que ela foi feita para me honrar do que eu honrá-la. Deus fez o homem do pó da terra, soprou-lhe e ele passou a ser alma vivente. Essa é a verdade, que a gente nunca vai saber exatamente o que foi, porque nós estamos lendo essa verdade com os olhos caídos, com a mente caída. Estamos lendo numa cidade, numa metrópole, cheia de aberrações, que a gente chama de cultura. Se você for olhar de verdade, é uma aberração a gente andar de carro, voar, né? A gente implicando com os gays, olha, tá fazendo contra a natureza, vai pagar caro. Olha o tanto de coisa que você faz contra a natureza. Eles vão morrer cedo, a ver entupida de banha, de gordura, de hambúrguer, de não sei o que, tudo contra a natureza, porque não é natural. Natural é o sacerdote pegar um boi, matar, fazer um ritual ali. Agora você comprar aquele hambúrguer de 300 bois misturado com carneiro, ovelha, cavalo e barata, você acha aquilo gostoso que está bem temperado? Isso é antinatural, vai te pegar. Mas o cara fica implicando com os gays que está fazendo uma coisa antinatural. A gente é o puro antinatural. Ser cultura é ser antinatural. Né? Então, eu estou brincando aqui porque o próprio Cristo, quando esteve aqui entre nós, ele também teve que ser antinatural. Ele tinha uma túnica, ele não era naturista, não andava pelado. Eu estou dizendo que a gente implica com algumas coisas e faz muitas outras. Mas o caminho para se chegar a essa leveza do casamento, às vezes é o caminho da dor interna, porque nós somos muito egocêntricos. Você vem na tradição milenar que diz que você é o senhor da sua casa, você vai querer jogar isso fora? Você vem de uma tradição milenar que diz que o marido tem que ser senhor da sua casa. Você não gosta disso, mas o dia que ele deixa de ser senhor, eu vou falar assim, vamos ser senhores da nossa casa? Que é isso? O senhor quer você. Porque ninguém quer responsabilidade. Então esse troço que as feministas chamam de machismo está grudado na gente. É mais fácil jejuar, rapar a cabeça no monte de uma semana do que você largar esse troço. Porque até quando você está jejuando, quando você está fazendo uma série de coisas, você está fazendo isso com essa cultura em você. Aí nós temos a primeira parte, que Deus criou o homem. Aí a gente olha para o texto e fala assim, viu? Quem Deus criou primeiro? Dizem os discursos de mentes caídas. Quem foi que Deus criou primeiro? Mas e se a gente lê o texto com a mente caída? Esse negócio de primeiro, de segundo, tudo é relativizado pela verdade eterna. Isso aqui é só um quadro que está sendo pintado. O próprio Paulo, falando da verdade eterna, que assim, porque Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Mas isso era o Paulo tentando entender uma verdade eterna. Ainda bem que no texto dele ele fica deslocado, porque ele fala que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, depois quer saber, mas na verdade, do mesmo jeito que o homem vem de mulher, a mulher também vem de homem, tudo procede de Deus. Está lá no texto, vocês não falaram. Mas mesmo ele falando isso, no dia a dia, possivelmente ele era mais machista, aquilo que ele conseguia ver. Era até onde ele conseguia ir. Ele não é o Espírito Santo, ele é o apóstolo Paulo, que foi um homem cheio do Espírito Santo ali naquele contexto. Muita coisa avançou. Quando ele diz, por exemplo, a mulher não aprenda na igreja, assim com o marido em casa, já era um avanço dele, porque em determinados locais ele nem com o marido em casa elas podiam aprender. Ele já estava avançando onde ele podia. Agora nós estamos num contexto onde a gente pode ir muito além.
E o primeiro ato de Osé é começar a entender que muitas leituras de textos sagrados que a gente faz são leituras altamente equivocadas pelas nossas tradições. E a primeira coisa é essa: Deus criou o homem. O primeiro fica por nossa conta. Deus criou o homem. Ah, mas foi, não foi não? Deus criou o homem primeiro, depois ele fez a mulher. E aí a gente lê o texto, que está lá em Gênesis capítulo 2, e diz assim, 2 versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha as palavras. As palavras que nos falam são espírito. E senão, aqui, velho, você foi criado como um detalhe, entendeu? Aqui o chefe é nós, e você foi criado para ajudar. Fica aí na área. Ligado? É assim que a gente vai ler no texto bíblico. Você não fala isso assim com essas palavras, mas é assim que você age no dia a dia. Você é um detalhe. Você é bonitinho, tetezinho. Mas olha, foi um detalhe. E ainda foi criado para a minha glória. Está na palavra do Senhor. Aí a palavra vira do Senhor, na mesma hora. Ainda tem aquela parte, né? Antes de você ver o texto, que o Pedro chega e fala assim: olha, maridos, lá na cultura dele. Maridos, tratai a sua mulher considerando-a como a parte mais fraca das traduções antigas, as mais modernas, a parte mais frágil. E aí, tá vendo? Não, pô, aqui, você fica tentando distorcer a palavra do Senhor, não está falando que a mulher é a parte mais frágil. E aí, esse mesmo que acha que a parte mais frágil é o sexo frágil, o sexo fraco, o segundo sexo, o de menos, também compra uma televisão caríssima, ou uma cristaleira, um conjunto de cristais maravilhosos, e na embalagem é escrito assim: cuidado, frágil. E aí você trata aquilo não por achar que aquele é fraco, por achar que aquele é precioso. Mas a mulher tem que ser fraca. A mulher é a parte frágil, mas a mulher é a parte mais fraca no sentido de que ela é um ser aprimorado, filho. Vai com calma aí, porque ela é aprimorada. Você foi feito do pó da terra e ela foi feita de uma coisa que era pó e ficou pronto. Já nasceu num patamar superior ao seu, vamos ser honestos. O nosso problema machista, é que a gente quer entender que uma coisa superior a mim tem que ser uma coisa doida. Basta você ir em qualquer sala de adolescente, onde tem aquele aluno que é aplicado. O nome artístico dele, na hora, vira CDF. Ele tem que ter alguma coisa de ferro. Mas é só porque ele é estudioso. E aí Deus faz a mulher como um ser aprimorado, e aí ela consegue ter percepções, entendimentos e uma série de coisas, porque ela foi feita para governar com o homem. E aí não tem quem é primeiro nem quem é segundo, tem governo, tem trocas recíprocas o tempo inteiro, um alimentando o outro naquilo que o outro precisa o tempo todo, tem igualdade. Aí você não consegue entender: isso é doido, né? O que é uma mulher? Você consegue entender? É fácil você desqualificar, afinal de contas você tem poder para falar isso, você tem tradição para falar isso, você tem músculo para falar isso, né? Se achar ruim, leva na cara, e depois a gente faz a marcha, cria a delegacia do homem que apanha da mulher. Deus, tem uns que apanham, eles querem agora ser tratados como isso. Mas a verdade, aqui está sendo a criação do sexo frágil. Eu espero que a partir de hoje alguns aqui entendam que o sexo frágil é o sexo precioso, não é o fraco. Falei uma adjuntura, a auxiliadora, que seja idônea. Ou seja, no mesmo nível, mesmo patamar. Não é idosa, não. Tem aqueles caras que amam a mulher e depois que estão com ela, pô, eu amo muito. Eu não sei, o tesão foi embora. Aí por isso que eu vou lá nas tias, a gente dá um jeito, tá na vizinha, gostosa. Mas assim, não tem mulher melhor do que ela, não. Porque ela é auxiliadora que ele seja idosa. Então alguma coisa ficou errada nele, que ele não consegue amar aquela mulher sem olhar para ela como uma pessoa idosa. E aí ela mesmo passa a se ver assim, passa a se comportar como tal. Que é a fidelidade do marido, mas vira velha na mesma hora, né? Onde é que você está? Isso é horas! Aí o marido olha para você assim, ele estava até querendo conversar, mas assim, envelheceu na mesma hora. Porque com a nossa queda, nós perdemos essa capacidade. Estou dizendo assim, que a gente não tem paciência de deixar o outro se revelar. Você tem tanto medo de perder, que você quer mandar o tempo todo da vida do outro. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo um gesto que está te parecendo muito esquisito.
E aí você que aceitou Jesus, que se relaciona com Ele, chuta Ele do trono nessa hora e fala, agora é comigo. O que está acontecendo? O que foi? Por que você demorou 2 minutos naquela ligação? Você está chegando muito tarde do serviço. O que é isso? Aí começa a construir uma coisa que nem iria existir. Porque às vezes o cara está chegando tarde do serviço porque ele está chegando mesmo. Ah, eu não sei não. Se não sei não é desse jeito que você vai descobrir. O problema do ciumento é esse, que ele provoca a catástrofe. Porque o cara estava chegando no serviço. E aí, ela viu no dia que ele cumprimentou a vizinha, oi, boa noite, foi aqui, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, nunca aconteceu antes, nunca aconteceria depois, se não fosse a obsessão. Ah, mas eu vi até beijo, fez. Esse aqui. Deixa eu ver. Aí 5 horas da manhã, está olhando para onde está saindo, quem é a vizinha, não sei o quê. Aí, esse ato obsessivo de querer controlar o outro, esse medo obsessivo de perder, já faz o que, gente, eu não tinha reparado. Deixa eu ver, por que minha mulher já acorda 4h30 da manhã para ver se a vizinha vai sair? Deixa eu reparar o que está acontecendo. Aí começa a reparar. Então, senhores ciumentos e ciumentas, não tem saída. O antídoto para o ciúme é você se relacionar com Deus, porque em Deus as coisas aparecem, elas são o que são. Ah, mas eu não quero sentir dor. Já está sentindo, está com ciúme. Então é melhor as dores aparecerem na sua caminhada com Deus do que no seu caminho babilônico, egolátrico, construído com as próprias mãos, que vai ser a ruína muito maior. Agora, quando você deixa a pessoa se revelar, algumas surpresas até acontecem. Algumas vão se revelar mesmo, mas quando você está andando com o Senhor, você vai descobrindo que Ele está te livrando de uma catástrofe maior. E outras coisas que você achava que era, nem são e jamais serão. Você vai aprendendo algumas coisas, vai ficando firmes em Cristo Jesus. Mas quando a pessoa quer vigiar aquilo que não é vigiável, que é o coração do outro, a grande novidade que ele precisa saber quando a gente casa é: o coração do outro não é sondado. Presta atenção. Se nem Deus faz pirraça com o coração do outro, porque o cônjuge acha que vai fazer e vai ganhar ainda nesse negócio. Não vai ganhar, vai perder sempre. E aqui eu não estou falando de homens em relação à mulher ou da mulher em relação a outro, estou dizendo para os dois. O coração do seu cônjuge é completamente impossível de ser controlado por você. Quem casa tem de saber que está casando com um mistério. O que o Paulo fala do casamento? Grande é este mistério. Em todos os sentidos. Inclusive na questão da fidelidade. Fidelidade, quem tem de ter é você. Fidelidade, quem tem de ter é ele. Agora, um ficar vigiando a fidelidade do outro, sujou. Porque o mistério é grande. O mistério é grande, a gente tem de encarar que nós estamos num mundo caído e que as relações são caídas e que a grande saída para qualquer casal é ambos andarem com Deus. É ambos terem uma vida particular com Deus. Porque o que tem de ser, sempre será. Então, quando a gente começa a entender isso, as vigilâncias começam a parar, as fiscalizações vão embora. Isso dói, tem de admitir isso, mas a vida é dor. Tudo é dor. E toda a dor vem do desejo de não sentirmos dor, sobretudo no casamento. Então, quando você começa a se deixar governar por esse Espírito que tem te mostrado essa graça, o ciúme vai indo embora. Não é que você vai ficar nem aí para a pessoa, não. É que quando alguma coisa ficar diferente em você, você confia tanto no Senhor, e esse é o problema, que a maioria das pessoas não confia no Senhor coisa nenhuma, então o ciúme vai continuar. Muita gente. Mas quem confia no Senhor vai percebendo que o futuro daquele relacionamento está nele. E que cada uma das partes daquele casamento depende dele. E que é ele que vai transformar o que tem de ser transformado, e que vai deixar acabar o que tem de ser acabado. Uma outra verdade que a queda nos ensina é que, se Deus criou homem e mulher para serem os dois uma só carne, nós vivemos num mundo caído, onde a coisa mais impossível de se acontecer é o relacionamento entre um homem e uma mulher. De maneira que você que é casado, apesar de todas as suas dores que eu sei que há em todos os casamentos, você está vendo a coisa mais impossível, mais improvável, mais sem chance. É mais fácil de um homem ir a Plutão
do que um casamento acontecer. Não sei se vai, mas é fácil ir. Agora, a coisa mais impossível de acontecer é o casamento. Porque foi a grande perda que nós tivemos no Éden, né? O que aconteceu? Estava lá um casal feliz e ambos comeram do fruto proibido. E aí, qual foi o primeiro resultado que aconteceu? Isso eu vou falar mais sobre isso amanhã. Mas o primeiro resultado foi que um olhou para o outro, viu que estavam nus, mas eles já estavam, né? Viviam nus. Mas eles viram, não é que eles viram, não, eles viram com outros olhos. E essa é a mensagem mítica para nós. A gente vai estar sempre olhando para a pessoa que a gente diz amar com outros olhos. Sempre duvidando do amor, sempre duvidando da fidelidade. Ou quando confia no amor é porque não confia na macheza. Ah, eu sei que ele me ama, ele é todo devagar. Ele vai para o lado que é um bobo. Até quando você está elogiando, tem uma palhaçada escondida na frase elogio. Eu não tenho certeza que ela nunca me trai. Aquilo é uma mosca morta. Ela é fiel. Mulher valorosa como aquela, não tem não. Ela é valorosa. Nem me procura todo dia. Por isso que eu sei que ela não tem nem sede de sexo. Então, você vê que os elogios são todos ambivalentes. É muita declaração de amor e ódio, de carinho e desprezo. Ficou assim, depois da queda. Tem a solução para isso? Tem. A solução para isso é tanto solução quanto a salvação. Aí você vai ver como é que é o processo de salvação na sua vida para entender como é que vai ser o processo matrimonial, o processo do seu casamento diante do Senhor. Mas o fato é, desde aquela cena que o homem e a mulher olharam para o outro e perceberam que estavam nus e esconderam as suas partes, tudo ficou assim. O Espírito Santo nos habita, mas nós ainda somos aqueles seres pós-Éden. Olhamos para o outro com muita maldade no olhar. Temos a chance, já podemos crescer em muitos aspectos hoje em dia. Por exemplo, nos tempos de Paulo, ele olhou para o contexto cultural e falou assim, olha, bom mesmo é que ninguém se casasse. Claro, o que era o casamento na época de Paulo? Primeiro, já era impuro, todo casamento naquele período era impuro. Por quê? Um homem que pega uma mulher para ser senhor dela já é uma relação impura. Já chama assédio moral, né? Eu vou para a cama com a minha funcionária. Tem aquele outro também. Alguns casais se chamam de pai e mãe, né? Eu acho isso muito perigoso, porque é uma coisa meio incestuosa, né? Deixa eu dar para o seu pai, como é que você vai pegar a sua mãe? Desculpe se alguém fala isso, mas a gente precisa pensar nisso, nessas questões. Ah, só são palavras, não, as palavras são espírito. Aí o pai fica em casa e ele vai procurar as ninfetas. A mãe, né, fica em casa. Tem coisas que se escondem atrás dos romances, né? Por exemplo, eu estou aqui falando do tempo da queda, sabia como que é difícil, e quando eu não vou ter receitas prontas para te dar, a receita pronta é a sua vida com Deus, onde você pode falar disso tudo que eu estou falando aqui. E esses milagres acontecem, são discretos, não vão aparecer em congresso de casal, não vai ter jantar de casados para sempre, onde você vai ter que contar a sua história, porque tem que aparecer no vídeo. Vai ser verdade sua vivida. Não tem que ser testemunhado na rede de TV. Tem que ser vivida por você. Então o que acontece? Existem ambivalências mil. Por exemplo, o romantismo é uma grande arma da nossa cultura. Você tem a versão masculina do romance, que é abrir a porta, quer levar flor. Aliás, essa história de levar flor, vamos brincar aqui com os nossos conceitos românticos. Não sei se você sabe, qualquer pessoa que tem noções de botânica, ou que estudou biologia no ensino médio, as flores são os órgãos sexuais de uma planta, de qualquer planta, né? Aí o cara chega e oferece um buquê de flores, 24 flores, tá mostrando as intenções dele. Você dá aquela cheirada. E a gente soa isso tudo como romântico, mas na verdade tem uma mensagem subliminar aí. Olha as minhas intenções com você. Né? Por outro lado, nós como Deus é engraçado, né? A coisa que a gente mais valoriza, acha lindo, flores, né? Isso aqui é o órgão sexual de um ser que Deus criou. É de plástico, né? Mas olha como que Deus não é moralista, a gente aqui é. As coisas mais lindas que você valoriza são aquilo que você quer esconder em você. Aí tem essa intenção do buquê de rosa. Não estou proibindo ninguém de dar buquê de rosa. Gostoso, é cheiroso e as mulheres amam receber. Né? Mas isso deveria ter uma outra mensagem. Só que não são mensagens
temporárias. Eu te amo até eu te levar para a cama. Quando levou para a cama, não tem mais buquê de rosa mesmo. Né? Também tem esses romantismos de achar que toda mulher quer rosas. Mulheres também têm personalidade diferente. O pessoal acha que a mulher não tem um carinho assim. As meninas aprendem assim, né? Fofinhas. É bem nervosa. E tem mulheres que não, são mais parrudas. E elas preferem que você leve para comer uma pizza mesmo, até rosa não. Né? E elas gostam de andar de carro, e nem por isso tem que ser Maria Gasolina. Você não gosta de tecnologia, por que a mulher também não pode gostar? Aí o homem gosta de tecnologia, esse cara é valentão, pega. Agora a mulher gosta de carro, Maria Gasolina. Isso que eu estou dizendo, o romantismo atrapalha essas coisas. Quer ver uma outra coisa que o romantismo faz? É fazer você acreditar que você quer certas coisas na realidade, que na verdade você só quer na fantasia. Por exemplo, do desejo que nunca via realidade. Eu acho que a maioria das mulheres e das pessoas acham lindo, né? Aqueles vídeos de casamento que a flor desabrocha, que negócio, a planta cresce rápido. Mas aquilo sai bonito no vídeo. Você acha isso bonito na vida real? A pessoa quando começar a crescer rápido aqui, sai todo mundo correndo, né? Dá processo. Então são coisas que a gente só quer ver, não quer que sejam verdadeiras. São essas capacidades do lado Éden que nós perdemos. Outra coisa, cena em câmera lenta de novela, né? Porque aí desenha o músculo, o jeito do cara chileno, pra beijar, o cara fica olhando assim, Agora, chega você em câmera lenta pra beijar. Tá doido, senhor? Frescura. Ou seja, tem coisas que só servem na imagem mesmo. Ninguém quer aquilo na vida real. Nem ela quer aquilo na vida real. Ela quer ver aquilo. Quer a imagem. Aí a nossa sociedade não entende. É tudo doido, não sabe o que quer. Não. Pelo menos as fantasias delas são fantasias interessantes, no geral. Porque as fantasias dos homens, né? O homem mais pacato que eu conheço, ele joga joguinho de estourar a cabeça do outro e ganha 1000 pontos. Estourar a dedada. Não, eu não vou estourar a cabeça de ninguém, é só um joguinho. Você pode fantasiar desse jeito, é uma fantasia marcada para nós? Por que ela não pode querer que alguém chegue em câmera lenta? Ficou lá no mundo da fantasia, é só para isso mesmo. Mas a gente perdeu essa capacidade de fazer essas leituras. Então não tem sensibilidade nenhuma, não tem consideração nenhuma, tudo em nome de verdades bíblicas entendidas a partir de uma ótica cultural, não da ótica verdadeira. Que é o quê? Um ser que foi criado depois está longe de significar um ser inferior. Pelo contrário, foi criado depois porque veio te trazer superioridades que você não consegue entender por si só. Quando o homem vai entendendo isso, vai ficando humilde, e por outro lado a mulher vai entendendo que o homem está sendo humilde, mas não está sendo menos macho por isso, só está sendo humilde, e deve ser porque é sujeitar-vos uns aos outros o tempo todo, né? Esse jogo dinâmico que não pode se fixar, é um jogo dinâmico o tempo todo, é ajuste de câmera aqui, ó. Você está aqui, de repente começa a embaçar, então é hora de reajustar. O casamento é isso o tempo todo. Então não é porque o homem é um ser muito simples, muito primitivo, né? Ah, foi gostoso ontem, então amanhã vou repetir. Não, foi gostoso ontem, foi só ontem que foi gostoso para ela. Amanhã vai ter que ter uma outra coisa. Amanhã vai ter que ter a mesma coisa, não vai ser tão gostoso, mas também o mundo não acabou por causa disso não. A gente não tem paciência de conversar com esse ajuste o tempo todo das câmeras do casamento. A gente quer que tudo seja fixo. Por isso que em casamento as festas valem mais do que o dia a dia, a cerimônia vale mais, o comemorar 75 anos de casado vale mais, são dois que se odeiam. Então vai ficar rica de filhos e netos, não se aguentam mais, nem irmãos são, porque se um dormir do lado do outro, eles vão, a velha está pensando em colocar um veneno nesse velho, mas eles vão aparecer na